Sei que tu não tens culpa de nada. Olha-me, vê meu padecimento. Sofro com jeito de angústia nesse estado de desolação e miséria. Agora vai-te, que eu não quero mais te ver. Não, minha amada. Minha amada. Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. As imagens que você viu no início do programa são da peça O Amor de Clotilde por um certo Leandro Dantas, da trupe Ensaia Aqui e Acolá de Recife. Essa peça tem um diferencial porque tem interpretação de Libras e também audiodescrição para cegos. Por isso eu converso aqui no estúdio com Jorge de Paula, que é o diretor da peça, a peça que vai ser apresentada hoje, amanhã e sexta-feira no Teatro do Sesc, aqui em Itajaí, e na semana que vem no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. Obrigado pela sua presença, Jorge. É uma peça, é um diferencial essa peça, né? Já está em 10 anos em cartaz percorrendo o Brasil, é isso? Isso, a gente está... O ano que vem a gente completa 10 anos. Se eu não me falha a memória, porque são muitas apresentações, nós não fomos ainda para o Maranhão. Inclusive, fica a dica. Só não foram para o Maranhão. Fica a dica aí para o pessoal do Maranhão. Fica a dica para quem quiser chamar. Convidar vocês. Como é que é todo o enredo dessa peça, né? É bem interessante. O Amor de Clotilde por um certo Leandro Dantas. Então, o espetáculo foi inspirado num romance chamado A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela. Esse romance é quase um romance histórico, porque fala de um Recife do século XIX, meados do século XIX, com uma estrutura ainda muito visivelmente e marcadamente patriarcal, onde o feminicídio era muito presente, a violência contra a mulher era muito presente, havia esse tônus das pessoas escravizadas, né, homens e mulheres escravizados. E quando eu li a primeira vez, eu fiquei meio impactado, porque era um romance muito burguês e que tratava de conteúdos que me interessavam. Então a gente resolveu fazer uma pesquisa que se relacionava ao circo-teatro, em homenagem a um professor nosso chamado Marco Camarote, que era um entusiasta do circo-teatro. E aí a gente resolveu pegar o circo-teatro, estudar, tiramos desse circo-teatro o melodrama, porque no circo-teatro o que acontecia existia teatro dentro dos circos. Havia um primeiro momento do circo onde se apresentavam os números circenses e no segundo momento era um espetáculo de teatro. Em Pernambuco, durante quase um século, isso foi uma prática muito constante. E quando as pessoas iam assistir, os circos chegavam nas cidades, a expectativa das pessoas, muitas vezes, era da curiosidade mais do melodrama ou da comédia que seria apresentado do que, às vezes, pelos próprios números circenses. Então, a gente pegou o melodrama, fizemos o estudo sobre ele, pegamos o romance e a gente adaptou. O romance é uma tragédia, mas a gente transforma numa tragicomédia, vamos dizer assim. Ela tem final feliz, é na perspectiva do amor que consegue se realizar. Apesar de todos os percalços, ele consegue se realizar, o que é bem diferente do romance. Mas esse foi um trabalho de adaptação que a gente teve que fazer. Eu vi um pouquinho do espetáculo, né, que está no YouTube também. Sim. E vocês, é uma produção bastante grande, né? Um cenário imenso, né? Como é que é toda essa logística de transportar lá de Recife até Itajaí, até Santa Catarina? Nossa Senhora! Bem, nosso cenário ele é composto de pequenas peças, só que são muitas peças e elas precisam estar organizadas de forma tal que aparente uma certa simplicidade. A questão é que quando a gente tira essa simplicidade, há uma outra estrutura que sustenta essas coisas simples, que são muito complexas. Então, de fato, a gente tem mais ou menos umas 10 cases para transportar com todo esse material. Às vezes esse transporte é terrestre, às vezes é aéreo, mas ele sempre vem um pouco antes. Quando a gente chega, a gente só tem o trabalho mesmo de montar a estrutura maior. Nesse exato momento, por exemplo, estão montando a iluminação do espetáculo para a estreia que vai acontecer hoje, numa casa que já está lotada, com os ingressos todos esgotados, o que para a gente é uma satisfação imensa também. Mas é uma demanda muito grande. Produzir um espetáculo, né, desse porte no Brasil atualmente, ele é bem desafiador. É desafiador, né? Bem desafiador. Mas é bacana, assim, trazer um espetáculo lá do Nordeste para se apresentar aqui no Sul, né? Um espetáculo que já é famoso lá.
no Nordeste, né? Eu sei, a primeira vez que a gente saiu de Recife não foi nem para outra cidade em Pernambuco, né? Nós somos um grupo de Recife, mas o convite foi feito pelo Festival Internacional de Brasília, do Cena Contemporânea de Brasília. E a gente ficou muito receoso porque a gente não sabia que alcance o espetáculo poderia ter. A princípio, é uma tragédia que se passa em Recife, numa realidade de Recife, onde se fala nome de ruas, nomes de teatro, de personagens públicas que são conhecidas. Então a gente questionava o alcance, se o espetáculo conseguiria ter esse alcance. E nós fomos para Brasília, fizemos 3 apresentações com casa lotada e a recepção foi tão ou mais calorosa do que quando a gente estreou em Recife. Foi quando a gente percebeu que o espetáculo pudesse talvez se comunicar com um público ainda um pouco maior. A gente pegar esse cenário, a família burguesa e tradicional de Recife, e a gente trazer para outros lugares do Brasil para que a gente pudesse levantar, suscitar provocações. Porque é um espetáculo que toca em preconceitos, que toca em violência, e a gente precisa falar sobre esse conteúdo, né? Como que se tem esse olhar, Jorge, na direção de um espetáculo assim, e falar de um tema tão atual na realidade, né, como o feminicídio, a violência doméstica e tudo mais? O romance, o título do romance, que é A Emparedada da Rua Nova, ele é conhecido como a tragédia anunciada, porque já no título você tem um desfecho, ela é emparedada. Então, para que a gente pudesse transformar essa realidade da violência, né, do feminicídio que acontece no romance, a gente modificou algumas estruturas básicas desse romance para que pudesse virar um espetáculo de teatro. Então, para mim, interessava que a gente tocasse em todas essas feridas e a gente pudesse trazer algum tipo de reflexão e solução. Confesso, enquanto diretor, que ainda não sou 100% satisfeito da forma como a gente aborda isso. Ontem eu estava jantando e conversando com amigos e amigas e eu dizendo exatamente isso. Assim, toda cidade que a gente vai, a gente aprende alguma coisa. Então, eu lembro do dia que uma menina de 6 anos questionou a gente numa cena de violência. E ela questionou uma pessoa e perguntou assim, por que 6 anos? Ela virou para a atriz que protagoniza a cena e disse, por que você perdoou ele? E a gente ficou sem reação. A atriz disse, não, mas porque ele me pediu perdão. E ela disse, eu não teria perdoado. E para a gente isso foi um choque, porque era uma menina de 6 anos que foi movimentada por aquele conteúdo. E o que eu achei mais extraordinário foi porque ela não questionou o espetáculo em si. Ela questionou a personagem, dizendo, mas me explica, eu quero entender por que é que você perdoou. E ela disse, eu não perdoaria. Então isso para a gente automaticamente já diz, opa, como é que a gente pode cuidar então desse conteúdo, né? Quando ela traz esse questionamento, a gente precisa refletir. Da mesma forma como a gente foi apresentar num outro estado e as pessoas questionaram um jeito específico que uma das personagens fala sobre negros e negras. E depois disso a gente fez, opa, a gente precisa lançar um olhar mais generoso sobre essa questão. Então o espetáculo está se modificando. A cada nova cidade, o retorno do público faz com que a gente possa crescer, ampliar essas discussões. Isso é maravilhoso. Esse tipo de comunicação que o teatro proporciona é interessante, né? E essa interação também com o público, né? Se aprende também com o público, né? Eu acho que se o teatro não estiver aberto a isso, ele, para mim, né? Ele perde um pouco do sentido dele. Eu que venho da academia, muitas vezes as nossas referências da academia elas são muito europeias. E a gente tem um olhar pouco generoso para os nossos vizinhos, para as coisas que acontecem muito próximo da gente. Eu acho que com esse espetáculo eu acolhi a ideia de que eu preciso olhar para os meus vizinhos, para as pessoas que estão comigo. E o público é o parceiro essencial no teatro, né? Não existe o fenômeno teatral se o público não estiver ali para prestigiar. Então, todas as vezes que eles vêm, né, com uma devolutiva como essa, para a gente, ou a gente acolhe como aprendizado e cresce junto com aquilo, ou a gente está negligenciando a natureza do teatro, que é a possibilidade, inclusive, da gente fazer diferente a cada dia. Por mais que a estrutura se estabeleça, mas é uma nova apresentação, é um novo contato, é um novo espectador. Hoje a gente vai ter uma apresentação super especial, que a gente tem audiodescrição, a gente tem legenda, a gente tem um intérprete de Libras, nós temos crianças, adolescentes, já temos
30 pessoas com baixa visão ou cegas na plateia. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos apresentar um espetáculo com esse cenário. Então, não tenho dúvidas que o espetáculo vai crescer. Que alguma coisa do fenômeno hoje que acontece aqui em Itajaí vai fazer com que o espetáculo seja diferente. Para a vida dele, não é nem só diferente hoje, mas ele ser diferente a partir de agora, com essa nova experiência. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco, no segundo bloco, eu vou conversar com o Jorge a respeito realmente desse teatro e acessibilidade, né? Que é tão importante, levar as pessoas surdas, as pessoas cegas ou de baixa visão, aí, ter esse acesso a essa arte também, que é tão importante para essas pessoas terem acesso realmente à cultura com acessibilidade. A gente volta em instantes. Olá, seja bem-vindo novamente ao Painel Univale. Esse é o segundo bloco. Eu estou conversando aqui no estúdio com o Jorge de Paula, que é diretor do espetáculo O Amor de Clotilde por um certo Leandro Dantas, que vai acontecer hoje, amanhã e sexta-feira no Teatro do Sesc, em Itajaí, na semana que vem no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. A peça é da trupe Ensaia Aqui e Acolá de Recife, que veio diretamente de Pernambuco, para apresentar esse espetáculo aqui em Santa Catarina. E esse espetáculo, como o Jorge adiantou no primeiro bloco, tem aí um diferencial, porque tem intérprete de Libras e também tem aí autodescrição para pessoas de baixa visão e cegos. É isso mesmo, Jorge, essa é uma tendência também de levar as pessoas com deficiência, né? Pessoas de baixa visão, cegos, surdos, para dentro dos palcos, dentro da plateia também. Eu, particularmente, como encenador do espetáculo, acho que cada vez mais eu estou sensível à realidade das pessoas com deficiência. Eu venho de uma trajetória na universidade onde a minha aproximação com o teatro para a infância foi muito grande. E foi graças a um professor chamado Marco Camarote, que já tinha um olhar sensível para as crianças com deficiência. Então, nós construímos, na época, dentro do LAC, que era o Laboratório de Artes Cênicas, espetáculos para crianças cegas, surdas, deficientes, crianças com deficiência mental e crianças hospitalizadas. Esse contato me sensibilizou para um olhar diferenciado para esse público. Claro que o teatro que se faz, na maior parte das vezes, no Brasil de uma forma geral e no mundo, é um teatro que ainda é feito para as pessoas que não têm esses tipos de deficiência, né? Elas não são cegas, elas não são surdas, elas têm pouco ou nenhum comprometimento cognitivo e não estão hospitalizadas. Mas o desejo da gente é fazer com que o fenômeno teatral ele também abarque o pensamento para essas pessoas. Então, no Amor de Clotilde, ele é um teatro bem convencional. Então, o que a gente fez foi se utilizar das ferramentas que a gente tem próximos a gente, no caso, a audiodescrição e o intérprete de Libras, para que a gente possa aproximar o espetáculo desse público. Isso é uma forma da gente promover a acessibilidade. Uma outra forma que a gente também poderia prever é de uma acessibilidade que não convida eles a fruírem através desses mecanismos o espetáculo, mas é pensar espetáculos levando em consideração as especificidades, as deficiências dessas pessoas. No Amor de Clotilde, a gente consegue fazer essa aproximação através dessas ferramentas. Por isso que o intérprete de Libras e a audiodescrição vão estar presentes. Mesmo assim, teve uma coisa interessantíssima. A última temporada que a gente fez em Recife, nós primeiro convidamos a equipe que iria fazer a tradução em Libras para a equipe assistir ao espetáculo. Então, eles assistiram o espetáculo. E o coordenador, ele era surdo. Então, ele assistiu ao espetáculo todo. No outro dia, se teve uma reunião para ele poder determinar quais os caminhos e os procedimentos para a tradução. E, surpreendentemente, ele disse, olha, de tal ponto a tal ponto, não precisa.
E a gente fez assim, mas como assim? Porque tem muito texto, a gente fala muito. Ele fez assim, mas não precisa, porque se entende a cena do início ao fim, sem a gente precisar entender o que vocês estão falando. Então, para que a gente evite a mudança de foco, de olhar para o intérprete e olhar para a cena, se a gente tira o intérprete nessa hora, a gente não vai ter nenhum prejuízo ao entendimento da cena. E isso é muito bacana, porque o espetáculo não se pensou assim, mas terminou que, da forma como ele foi construído, ele criava uma acessibilidade a essas pessoas, porque visualmente ele tem uma comunicação muito grande, ele já se comunica. Claro, ele é refém da oralização. Do texto então, e tudo, né? a gente ainda precisa desse recurso. Mas o nosso pensamento é de que forma a gente consegue também, no conceito do espetáculo, assim, antes do espetáculo vir à tona mesmo, de que forma a gente consegue já acolher essas pessoas, essas especificidades, as pessoas com deficiência dentro dessa estrutura, para que nem sempre esses recursos eles sejam a única ferramenta para. Sem falar que a gente tem uma política pública que não entende muito a acessibilidade do ponto de vista financeiro, porque são ferramentas e estruturas muito caras. Não é tão simples assim você promover a audiodescrição. Não é tão simples assim um intérprete de Libras. Há um investimento financeiro. Então, muitas vezes, a política pública exige, ela quer, ela entende que é necessário, mas ela também não quer prover, né, financeiramente falando, o suporte para que a gente possa viabilizar. E a intérprete de Libras ela tem que ser do grupo também, que não pode em todo lugar contratar uma intérprete, né? Então, é possível em cada lugar. Aqui em Santa Catarina vai ser uma pessoa daqui. Só que é aquela coisa, isso é mais uma pessoa para viajar, é mais uma pessoa. Então, tudo isso entra no somatório final, que é justamente quando a política pública diz assim, a gente não consegue entender. Opa, não, peraí. Claro que se a gente tivesse uma pessoa o tempo inteiro com a gente, nós cresceríamos nessa comunicação, porque seria uma pessoa que já estaria acostumada, ela saberia exatamente, conheceria o espetáculo, ela poderia estudar de tal forma que aproximasse ainda mais daquele espectador. Aqui a gente não vai conseguir fazer isso, mas é uma pessoa que já está estudando, ela recebeu o texto, está estudando, hoje ela vai sentar com a gente, fazer uma conversa, perguntar certas características e curiosidades para que ela possa acrescentar na interpretação dela, né? Tanto da audiodescrição como da intérprete de Libras. Porque já é uma interpretação, na realidade, porque se não for uma interpretação, se ela não tiver um conhecimento, perde-se muito do espetáculo, não é uma tradução ao pé da letra como, como são as línguas, né? Tem que ter a interpretação de todas as línguas, né? Então, exatamente. De Libras não é diferente, né? A gente precisa contar com uma sensibilidade dessas pessoas para que elas possam ler a obra enquanto obra de arte, dentro da poética que a gente propõe. Porque senão, literalmente, fica meramente uma tradução mais fria do que está acontecendo. Então, essa conexão, ela é essencial. Você também trouxe umas oficinas, né, dentro dessa... dentro de todo esse projeto, né? O espetáculo ele foi inteiro construído a partir de determinadas técnicas, que são técnicas que eu já venho estudando desde que comecei, aos 17 anos de idade, a entrar na Universidade Federal para estudar teatro. Eu estou com 39 anos agora, então tem uma estradinha. Aí, ao longo desses anos, teve algumas técnicas, principalmente relacionadas à mímica clássica, que me ajudaram muito no entendimento sobre o movimento da cena e sobre o falar em cena. Então, essa oficina, que é chamada de mímica corporal dramática, ela visa oferecer ao público que vai prestigiar pequenas noções do que a gente pode fazer com o nosso corpo e com a nossa voz que garantam a comunicação com o espectador. O elemento provocador vai ser a mímica clássica, porque a mímica entende o corpo de uma forma codificada. Então, é como se a gente precisasse entender esses códigos e a gente conseguir treiná-los para que a gente consiga operacionalizá-lo. Geralmente, ator e atriz sofrem de uma coisa que é gravíssimo, que a gente tem o pensamento e a ação muito, muito distantes um do outro. E a ideia não é que essas coisas sejam... não é que elas fiquem distantes. Eu preciso fazer com que o ator reflita e pense, mas ele não pode só trazer da mente. A gente precisa diminuir o alcance entre o fazer, a ação e o pensar, para que a gente consiga ter uma relação mais espontânea com a cena.
Então, a ideia é isso, a gente promover esse conhecimento, essa codificação, para que quando a gente precise operacionalizar a comunicação cênica, a gente consiga diminuir o tempo entre a ação e o pensamento, para que a gente tenha essa espontaneidade em cena. E essa oficina vai acontecer? Acontece no sábado. No sábado, né? Das 8... Das 9 às 13, Das 9 às isso? 13, desculpa, é isso. No das dia 9 às 15, né? Também lá no teatro do Sesc, né? Exatamente. A gente já está, inclusive, eu acho que com as inscrições, acho que estão 25 pessoas inscritas já e tem 5 pessoas que a gente ainda está tentando ver se consegue organizar. Mas para Balneário Camboriú nós ainda temos vagas na oficina. Tem vaga, né? Então, quem tiver interesse, por favor. Tá lá o e-mail da Caroline com K, né? @subjetio.com.br, né? Que pode também dar informação, Isso, né? com certeza. Agora é interessante hoje que vai ter, como você falou, vai ter um público especial, que é o público da Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí, já para experimentar essas linguagens, essas facilidades que vocês vão propor na peça, né? Que é a autodescrição. Isso é bem bacana também, né? Nossa, para mim tem pronto, viajar traz esses encontros para a gente. Nós nunca fizemos em Recife nem em Pernambuco apresentações para uma quantidade tão grande de pessoas com baixa visão ou cegas. A gente precisou vir para Itajaí para que a gente pudesse ter esse encontro. Então, para a gente, só isso já vale muitíssimo a pena a viagem. Lembro de um outro espetáculo que a gente levou para o Acre, e era um espetáculo feito para crianças surdas. E foi o único lugar do Brasil que nós conseguimos uma plateia 100% surda. Então, assim, a gente precisou ir para Rio Branco para poder ter esse encontro, assim como nós estamos aqui em Itajaí para poder encontrar com essas pessoas. E como é que é esse retorno para vocês depois do espetáculo, Jorge? Para mim é sempre aprendizado. Eu sempre digo para os atores, não perguntem se gostou ou se não gostou. A gente sempre recebe as pessoas quando elas entram no teatro e a gente sempre se despede delas quando elas estão saindo do teatro. E a gente não pergunta se elas gostaram ou não, mas a gente fica atento a qualquer comentário ou a qualquer sensibilidade que a gente consiga perceber nesse local. Hoje nós teremos crianças e adolescentes, o que para a gente também é uma surpresa. Porque apesar do espetáculo não ser feito para esse público, para a infância e para a juventude, ele é um espetáculo que acolhe a infância e a juventude. É um espetáculo colorido, que tem muita música, você tem cenas de dublagem, a gente tem o vilão, a gente tem a mocinha, a gente tem todos os ingredientes que as telenovelas se utilizam para poder contar uma história. Então está tudo ali. Então, isso seduz também, isso chama a atenção desse público. Então, hoje a gente tem uma apresentação de só aprendizado, da gente se relacionar com a recepção da criança, com a recepção da juventude, com a recepção das pessoas cegas e de baixa visão. Então, vai ser uma aula, na verdade, hoje, para a gente, né, que está ali em cena. Agora, eu sei que montar um espetáculo desse, se preocupando com a autodescrição também, é um trabalho bastante grande também para vocês, né? Nossa, a audiodescrição tem uma coisa muito, de uma sensibilidade incrível, né? Porque é através dessa literatura oral, né, de uma pessoa que está descrevendo o que ela está vendo e como ela sente o que está acontecendo para aquelas pessoas que não vão ter a referência visual. Então, é surpreendente, porque tem outras camadas que começam a se revelar. Eu participei de um festival de cinema que acontece em Recife, Ver Ouvir, o nome do festival, e tinha um curta que eu fiz que eu estava participando. E na sessão que eu assisti, a audiodescrição era aberta para todas as pessoas, porque você pode ter o fonezinho para a pessoa, né? E aí a pessoa que precisa do recurso, ela utiliza, e ninguém mais escuta, só aquela pessoa. A pessoa está audiodescrevendo numa cabine e aquele som chega para aquelas pessoas. Mas nesse festival eles abriram para todo mundo escutar. Então eu, que sou vidente, estava assistindo ao filme, mas eu estava escutando a audiodescrição. E a audiodescrição vem como mais uma camada extremamente interessante para compor com a visualização. Então eu fico imaginando a experiência, né, das pessoas de baixa visão e as pessoas cegas, né, dessa sensibilidade, que é você descrever o que está acontecendo, mas com a poesia necessária, né, para que o espetáculo aconteça
para aquela pessoa, que não seja simplesmente uma descrição de ações sucessivas, né? Então, você tem a entonação, a forma, as palavras corretas, as pausas, né? Tudo isso conta essa história. É incrível, é um trabalho extraordinário. Bacana, Jorge. Você não pode perder aí. Então, Jorge, hoje e amanhã e sexta-feira lá no Teatro do Sesc, e entrada de graça. Gratuita. Nossa. Hoje a gente faz espetáculo às 2h da tarde, na quinta e na sexta às 8h da noite. Eu queria também aproveitar para agradecer a Petrobras, que está patrocinando essa nossa estadia aqui, e o Ministério da Cidadania, através da Lei Rouanet. Então, a gente está conseguindo fazer essa circulação, trazer o espetáculo para cá com todos esses recursos, graças à Lei Rouanet, Petrobras e Ministério da Cidadania. O que é importante aí a Lei Rouanet para trazer tudo isso, a cultura realmente para as cidades, né? Ela, sem sombra de um dúvida... movimento cultural, né? Sem sombra de dúvida, é um dos recursos muito importantes que a gente tem atualmente para que grupos como o nosso consigam sair de Recife e estar aqui em Itajaí, em Santa Catarina, para apresentar o espetáculo. Jorge, muito obrigado aí, sucesso lá, sei que vai ser muito bacana, e principalmente para o pessoal surdos e cegos e pessoas de baixa visão que vão poder assistir o espetáculo, né? Eu que agradeço o convite e aproveito para chamar todo mundo que estiver assistindo a gente. Hoje no Teatro do Sesc, na quinta e sexta-feira às 8h da noite. Hoje às 14h, mas o espetáculo, assim, a casa já está cheia. Semana que vem, Teatro Bruno Nitz, também nas quartas, quintas e sextas, né? Quarta-feira Quarta, quinta... É isso. Quarta, quinta e sexta, só que na quinta e quarta-feira, às 2h da tarde também, quinta e sexta, às 8h da noite. Tá certo. Obrigado, Jorge, aí, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Ok, então fica o convite aí do Jorge, né? Cultura de graça aí para você. Painel Vale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.